Olá pessoal, seja bem-vindo ao Conecta SBF. Hoje a gente vai falar sobre mentoria sobre e-commerce. É na mesma pegada que a gente está fazendo, a gente já gravou de saúde, tecnologia, já gravamos de educação, agora a gente vai para o quarto sobre mentoria da uma área específica. Bom, meu nome é Bruno Fonseca, sou sócio da SBF Contabilidade. A gente é especialista na parte tributária e na parte contábil de diversos segmentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o e-commerce, como funciona, e a gente vai estender um pouquinho também, porque é a mesma coisa, sobre varejo e e-commerce. Então hoje a mentoria é sobre varejo e e-commerce. Nessa toada a gente vai falar na mesma sequência que a gente falou basicamente nas outras. Primeiro ponto, a gente vai falar sobre KENAI. Bom, quais são os KENAI específicos sobre e-commerce ou o comércio varejista ou atacadista? Nesse ponto ali a gente só precisa atentar para a questão da diferença que é quando você é atacado e quando você é varejista de fato, para o consumidor final. Então, ali dentro de alguns KENAIs que você quer exercer, o KENAI de comércio, de e-commerce, ele é muito aberto, né? Saúde, embelezamento, enfim, você tem diversos lá. Então você vai escolher o segmento que você vai vender e você vai escolher lá a questão do KENAI que mais faz parte do produto que você está vendendo. E aí a questão do e-commerce é só basicamente a forma que você vende. Ou você vende em loja física ou você vende na parte do e-commerce. E aí na parte do e-commerce, no contrato social você tem que falar que é e-commerce, tá? Mas a única diferença, mas basicamente os KENAIs, as atividades são as mesmas. Então você define se você é atacadista ou se você é varejista. Atacadista é quando você vende para consumidor de empresa, né? É quando você vende atacado a um valor para a empresa comprar enquanto quantidade. Varejista é quando você vende o valor unitário. Por isso que muitas vezes você entra em alguns segmentos que ele vende acima de 10 produtos e tal, que é a questão do atacadista. Então, basicamente, essa é a diferença de segmento. Porque uma ele cobra mais barato e a outra um pouco mais caro. Mas você vai me perguntar, mas por que ele faz essa estratégia? Porque ele vendendo para pessoa jurídica, ele não pode praticar o mesmo preço do que para pessoa física, porque senão ele não vai conseguir atingir o mercado de pessoa jurídica. Então ele faz essa segmentação porque estrategicamente para as empresas vale a pena, ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre agora legalização e alvará. A parte de legalização e alvará, ela é bem às vezes complexa. Por quê? Porque você tem que definir um ponto comercial, num caso quando você trabalha na parte de venda, de comércio. Então, e ali você tem que ver se o imóvel que você está alugando ele é compatível, se vai passar na prefeitura, se tem questão de bombeiro, se dá o alvará de imediato, vigilância sanitária, se é um processo simples ou um processo que não seja simples. Então, o alvará, diferente das empresas de comércio, é um pouco mais difícil. Na parte do e-commerce é um pouco mais fácil, porque você entra como simples escritório, então você não tem uma atividade ali recorrente de loja, então as exigências são um pouquinho menores em relação a isso. Então, e agora a gente vai falar para o terceiro tópico, que são as particularidades sobre contabilidade. Bom, na particularidade da contabilidade, a gente tem muita essa situação do estoque. A gente tem que pedir para o cliente a questão do relatório de custo de mercadoria que ele comprou, que ele vendeu. A gente tem que entender a questão do custo médio, enfim, a maioria das empresas hoje praticam o custo médio. Então, assim, se você comprou um produto por 10, outro por 15, então o que vai estar no teu estoque é o valor médio, né, para a venda, né, para o cálculo da venda. Então, assim, a particularidade é muito grande, não é uma contabilidade muito fácil de se fazer. Por quê? Porque ela tem muita especificação sobre questão de estoque, a taxa de maquininha, a taxa de antecipação, o contas a receber, que muitas vezes você pode vender por boleto. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, se você tem aí
uma empresa está escutando esse vídeo, né, e fala assim, tá tranquilo, eu vou pagar qualquer contador e tal, então se você tiver, assim, não tomar cuidado em relação a isso, você vai ter uma contabilidade muito defasada da realidade. E aí a gente vai um pouquinho para a questão financeira. Quem não assistiu, a gente fez um podcast com o nosso cliente que é da área, o Johnny, e aí a gente falou um pouquinho sobre a importância de você ter um financeiro muito forte, a gestão financeira, porque quando você lidar com questão de... Você lidar muito nessa parte de e-commerce, de comércio, acabei de fazer uma reunião agora com uma cliente da área, assim, você tem que ter a gestão de fluxo de caixa, gestão de dinheiro, comprar o equipamento, negociar com o fornecedor para você pagar ele parcelado e comprar ele, você tentar vender ele primeiro do que você paga. Então, assim, você pode ter muito dinheiro em caixa, mas é porque você não pagou as mercadorias, então você pode estar com um problema muito de caixa, com prejuízo, com valor em caixa. Ou você pode ter um caixa baixo e uma lucratividade boa. Então, assim, você precisa realmente procurar entender, você precisa montar uma equipe financeira muito boa para você não poder passar sufoco também nessa parte financeira. E qual o investimento que a gente faz basicamente na parte do e-commerce? Ali é a questão de estoque, ele tem um investimento bem alto em relação ao serviço, porque se você montar uma loja você tem que fazer obra, enfim, obra é uma coisa complicada, porque eu estou sofrendo aqui internamente. Então, assim, você tem que pegar a obra, você tem um desgaste muito grande, você tem estoque inicial, você tem que fazer o cálculo, você vai testando ali a questão do estoque para saber qual que vende mais rápido, qual que vende depois. Então, você tem perda de estoque se você não souber estocar direito, de você armazenar. Então, assim, é um valor, se você quiser entrar nessa área, você realmente tem que ter um capital inicial próprio muito forte. E aí entra algumas coisas, vou pegar dinheiro para investir, é uma boa, mas quando você inicia, você não vai ter esse capital para você gerar. Então, a parte de e-commerce, a maioria das pessoas que tem êxito botam muito capital próprio e, enfim, define um pouco em relação a isso, de vai ter que investir um valor muito mais alto do que, por exemplo, uma empresa de serviço, que você abre as portas e você vai prestando serviço. Aí o tipo de investimento é um pouco diferente, de rede social, de network. Na parte de e-commerce e comércio já é uma coisa que você consegue alavancar melhor, enfim, porque não depende 100% da cara do dono para poder vender, mas requer um investimento muito alto. Então, essa área de e-commerce é muito visada para as pessoas que têm um dinheiro guardado, quer investir, pega uma pessoa que sabe do ramo e investe nela. Então, é muito sobre isso. A parte de departamento pessoal. O departamento pessoal, ele tem uma particularidade, assim, para a gente um pouco complexa, porque ele tem uma rotatividade muito grande. Enfim, são empresas que têm uma margem pequena, então ela não tem muito espaço para investir no funcionário, treinamento e colocar, e aí o funcionário dá certo. É muito funcionário que falta muito, porque o ticket, o valor inicial ali um piso um pouco mais baixo, então você lidar ali com um cenário um pouco adverso em relação a parte de departamento pessoal. Então você tem que ter um RH muito forte para você segurar os funcionários bons. Às vezes você trabalha de comissão, você tem que entender os impactos tributários sobre a questão da comissão. Então é uma coisa bem específica também. Bom, eu acho que a gente falou dos principais pontos específicos. Se você quiser saber um pouquinho mais, entre em contato com a gente. Tá lá no nosso site, nosso contato, você vai falar diretamente comigo. Você também pode acessar o nosso site, nosso Instagram, e aí você vai ter acesso a todas as informações. Você também pode assistir o último podcast que a gente falou sobre e-commerce. A gente aprofundou ali Mercado Livre, foi um dos podcasts mais de conteúdos legais que a gente fez aqui dentro. E também, se você não sabe, a gente tem o SBF Academy, então se você estiver interessado, deixa aqui no comentário o seu e-mail para a gente poder te dar acesso ao SBF Academy, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.